Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Queridos, coloque-se todos de pé por bondade, mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Todos aqueles que já encontraram 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, pode dizer amém. Está escrito: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. E eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, homens e mulheres de Deus que aqui estão esta noite, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15, nesta considerada chamadas epístolas pastorais. E Paulo tinha um carinho especial por Timóteo. Timóteo, ele fazia parte de uma geração de novos obreiros que Deus estava levantando para suceder os apóstolos. E Paulo tinha um carinho todo especial por Timóteo. Exatamente, era um jovem de um bom testemunho, porque a Bíblia já vai mencionar ele pela primeira vez, logo como uma pessoa que tinha um bom testemunho de todos os que habitavam nas regiões de Derbe, de Listra. Era um homem conceituado, um jovem capacitado por Deus, que aprendeu as sagradas letras desde a sua infância, pela boa criação e educação cristã que teve na casa da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e por isso Paulo investia neste jovem obreiro chamado Timóteo. E para isso ele escreveu 2 epístolas importantes, dando a ele toda a orientação necessária, tanto para ter um ministério excelente, como para administrar a casa de Deus. Por isso que ele diz: para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que demonstra, queridos e amados irmãos, que esta igreja é a igreja do Deus vivo. Nós não somos uma igreja de um Deus morto,
nós somos a igreja de um Deus vivo. Aleluia! Isso é o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões da terra. Todas as demais religiões são religiões de profetas mortos, mas o cristianismo é a única religião na terra que o seu fundador está vivo. Por isso que ela é a igreja do Deus vivo. Mas o que me chama a atenção são vários nomes que Paulo dá a esta igreja. Ele chama aqui de casa de Deus, de igreja do Deus vivo, de coluna, de firmeza da verdade. E é importante, queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, observar como a igreja é tratada nas Escrituras, o carinho que Deus tem com este povo. Veja como a igreja é tão carinhosamente tratada por Deus na Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, ela é chamada de sal da terra. Já em Mateus capítulo 5 e versículo 14, ela é chamada de luz do mundo. Olha que coisa interessante, pastor Paulo. Antes de Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, ele disse, vós sois a luz do mundo. Por que isso? Quando ele diz para você que você é a luz do mundo, e a própria Bíblia declara ele também como luz do mundo. E por que que Jesus se dirigiu para os seus discípulos, então, chamando também de luz do mundo? É porque Jesus quer que você seja exatamente como Ele, parecido como Ele. Por isso que Ele também nos chama de luz do mundo. Já em Mateus capítulo 16 e versículo 18, Ele já chama de minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos capítulo 5 e versículo 14, nós já somos chamados de multidão dos crentes. Em Atos capítulo 20, versículo 28, já somos chamados de rebanho de Deus. Olha a evolução. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, já somos chamados de imagem do seu filho. Em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 9, nós já somos chamados de lavoura de Deus, edifício de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 2, somos chamados de virgem pura. Em Gálatas capítulo 6 e versículo 16, já somos chamados de Israel de Deus. Em Efésios capítulo 2 e versículo 19, já somos chamados de família de Deus. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 15, nós somos chamados de astros do mundo. Eu fico observando, querido, que os astros de Hollywood, os astros da música, os astros do futebol, na verdade roubaram o título da igreja, porque de acordo com a Bíblia, o verdadeiro astro que brilha no mundo é a igreja de Cristo. Nós somos chamados de astros do mundo. Pode conferir Filipenses capítulo 2 e versículo 15, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 5, já somos chamados de filhos da luz. Em 1 Timóteo 3,15, nós somos chamados de igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mas em Tito capítulo 2 e versículo 14, já somos chamados de povo especial, zeloso e de boas obras. Em Tiago 1,18, somos chamados de primícia das suas criaturas. Mas em 1 Pedro 2,9, nós já somos chamados de geração eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade de Deus. Olha o privilégio. Mas em 1 João capítulo 3 e versículo 1, nós já somos chamados de filhos de Deus. Mas em Apocalipse 1,6, somos chamados de
reis e sacerdote. Em Apocalipse 1:20, já somos chamados de castiçal de ouro. Em Apocalipse 19:8, somos chamados de noiva ataviada. Mas em Apocalipse 21:9, nós já somos chamados de esposa do Cordeiro. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto agora. Urabashandaramaha subrikibiamahai. Mas o que me chama a atenção é que o texto vai muito mais além. Somos chamados de igreja do Deus vivo, mas somos chamados aqui também de coluna. Olha o privilégio que nós temos como coluna. Para que serve uma coluna, pastor? Se você dá uma olhada aqui nesse templo, você já vai visualizar logo ali no meio duas colunas que dão sustentação a esta bonita galeria. Nós compreendemos que um edifício sem colunas, ele está fadado a desmoronar, porque o que sustenta um edifício é uma coluna. Veja a posição que Deus colocou a igreja na terra, como coluna. Sabe por que esse mundo ainda não desmoronou? É porque a igreja ainda é a coluna de Deus na terra. Aleluia. Pode observar, quando se arranca uma coluna, o edifício se desmorona. Quando a igreja sair da terra, esse mundo vai se desmoronar, porque Deus tem compromisso com a sua igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, ela é coluna que dá sustentação a este mundo. Aleluia. Veja que coluna também fala de estabilidade. Olha que coisa extraordinária. Recebe isso como uma palavra profética de Deus para a tua vida. Aleluia. Bata a mão no ombro desse companheiro e diga para ele: Deus está te dando estabilidade. Acredite nisso. Deus está dando estabilidade à tua saúde. Deus está te dando estabilidade familiar, estabilidade ministerial, estabilidade financeira, porque coluna fala de estabilidade. Coluna fala de firmeza. Aleluia. Pode observar que quando um prédio já está muito antigo, a coluna já começa a sofrer uma deterioração. Aí chama o engenheiro já faz ali um reforço no entorno daquela coluna para que ela continue dando sustentação. É isso que Deus está dizendo para você. Ele está investindo no seu ministério para que o seu ministério continue dando sustentação a esta obra. Aleluia. Exatamente porque é que Paulo, ele cria essa associação de igreja com coluna. Na verdade, a primeira pessoa a fazer a associação entre coluna e casa de Deus na Bíblia foi Jacó. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 28 que quando Jacó teve aquele sonho de uma escada gigante que ligava a terra ao céu, anjos de Deus subiam e desciam. No topo da escada estava o Senhor e lhe fez promessas, renovou promessas feitas ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque. E quando ele despertou do sono, ele diz: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar a não ser a casa de Deus, a porta dos céus. E a Bíblia diz que ele pegou aquela pedra que usou como travesseiro, ungiu com óleo como coluna. Aleluia. Olha, queridos, e a partir dali ele fez um voto dizendo: olha, se Deus for comigo na minha jornada, me dê pão para comer, veste para vestir, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, esta coluna aqui que eu erigi se chamará
casa de Deus, e tudo que o Senhor me conceder, certamente eu lhe darei o dízimo. Olha que coisa extraordinária. A casa de Deus é associada como coluna, e cada gesto nosso não é esquecido por Deus. Saiba você, aquilo que você faz para Deus é contado em memória diante dele, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 31 versículo 14, que Deus apareceu em sonho para Jacó e disse: eu sou o Deus de Betel, aonde tu me ungistes uma coluna. Olha que coisa extraordinária. Aquele gesto dele de ungir aquela coluna não ficou esquecido diante de Deus. Cada atitude sua no reino de Deus, na obra de Deus, vai ser recompensado. Aleluia. Porque Deus não esquece do nosso trabalho, da nossa dedicação. É a própria Bíblia que diz que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Ora, daí para frente você vai ver que a coluna está sempre associada com o povo de Deus, porque a Bíblia fala em Êxodo capítulo 13 versículo 21 e 22, que quando Israel saiu do Egito, nunca se apartou deles nem a coluna de fogo à noite, nem a coluna de nuvem de dia. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 2 versículo 8, que do Senhor são as colunas da terra. A Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 7 versículo 21, que Salomão ergueu o templo sob duas colunas, uma chamada Jaquim e a outra Boaz. Jaquim significa Deus estabelece. É Deus que estabelece, é Deus que confirma, é Deus que fortifica, é Deus que fortalece, é Deus que levanta, é Deus que abençoa, é Deus que aperfeiçoa, é Deus que confirma, e o que Ele confirma está confirmado. Quantos podem glorificar o seu nome? Aleluia. Também ela é edificada sob Boaz, que significa ele virá em poder. Aleluia. A igreja, ela se sustenta nessa promessa: ele virá em poder. Quantos têm essa esperança que ele virá em poder? Glorifica o nome de Jesus Cristo. Mas a coluna também, ela está associada aos homens de Deus. O próprio Deus chamou o profeta Jeremias no capítulo 1 e versículo 18 do seu livro, dizendo: hoje não é amanhã, não é depois da manhã, não é a semana que vem. Hoje eu te constituo por coluna de bronze, por muros de ferro. Uramachanda rabasubri kibianda rabachanda rabacamaia. Outra lição que a coluna nos ensina: você não vê coluna sendo tirada de um lugar para o outro. A coluna é fixa. A coluna fica no lugar. Meu irmão, fica no lugar que Deus te colocou. Você não pode ficar que nem macaco pulando de galho em galho. Fica as raízes no lugar que Deus te colocou. É nesse lugar que Deus vai te exaltar. É nesse lugar que Deus vai te exaltar. Fica na posição que Deus te colocou. Oh, aleluia. A coluna está associada aos próprios homens de Deus, porque em Gálatas capítulo 2 versículo 9 está escrito que Pedro, Tiago e João eram reputados como coluna. Em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna, e em Apocalipse capítulo 3 e versículo 12 há uma promessa: ao que vencer, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, e escreverei o meu novo nome, o nome da nova Jerusalém que desce do céu, e o seu novo nome. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga: é nesse lugar que Deus vai te exaltar, é neste lugar que Deus vai te abençoar. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Fica na posição que Deus te colocou. Oh, meu querido irmão, você não precisa ficar de olho na posição de ninguém para crescer.
você. É aonde Deus te colocou que Ele vai te abençoar, que Ele vai te fazer prosperar. Você não precisa ocupar o lugar de ninguém, não, porque no reino de Deus tem lugar para todo mundo trabalhar. Pode olhar para o céu, você vai ver cada estrela tem um tipo de brilho, mas todas brilham e nenhum precisa ofuscar o brilho da outra. Fica na posição que Deus te colocou, que Ele vai te exaltar, que Ele vai te usar. Aleluia. A igreja é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna, mas ela é também firmeza da verdade. Olha que coisa extraordinária, firmeza da verdade. E é por isso que nós estamos aqui um fevereiro teológico, porque a igreja foi levantada como coluna da verdade. A verdade neste mundo ainda é sustentada pela igreja. Sim, a igreja foi levantada para sustentar as verdades teológicas, porque nós vivemos em um mundo de mentira, vivemos em um mundo que nunca se prevaleceu tanto as fake news. Estamos vivendo numa época de inversão de valores, quando fake news está virando verdade, verdade está virando fake news. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai continuar sustentando a verdade. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo, de maneira, queridos e amados irmãos, que a verdade deve fazer parte do nosso caráter. Mentira não combina com crente. Sabe por que mentira não combina com crente? Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade, e Jesus é a própria verdade em pessoa. Aleluia. Veja bem, queridos e amados irmãos, sabe por que a igreja é coluna e firmeza da verdade? Exatamente porque o mundo anda na contramão da igreja. O mundo ensina que o homem veio do macaco. A igreja continuará defendendo a verdade, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O mundo diz que essa questão de ideologia de gênero, queridos irmãos, gêneros é uma construção social. Você que escolhe se vai querer ser homem, se vai querer ser mulher. A igreja vai continuar sustentando a verdade, que no princípio o Senhor formou macho e fêmea. Aleluia. Macho sempre será macho, fêmea sempre será fêmea. Aleluia. O mundo insiste em dizer que surgiu através de uma explosão, de uma célula, a teoria do Big Bang. Mas a igreja continuará sustentando a verdade, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Querem agora tirar, queridos irmãos, até o pai e a mãe das identidades, querem tirar o poder pátrio, querem tirar esses nomes importantes para tentar desconstruir a família, quando na verdade estão afrontando um dos mandamentos mais importantes da Bíblia, e o único acompanhado com promessa: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Aleluia. A igreja vai continuar defendendo essas verdades teológicas inquestionáveis, porque nós fomos chamados para defender a verdade. Sabe por quê? Porque em Deuteronômio 32:4 diz que Deus é a verdade. Em João 14:6 diz que Jesus é a verdade. Em João 16:13 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 17:17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Gálatas capítulo 2, versículo 5 diz que o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade. Em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, se o Pai
é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, o Evangelho é a verdade, a igreja é coluna e firmeza da verdade. O mínimo que Deus quer de cada um de nós é que sejamos homens verdadeiros, mulheres verdadeiras, pregadores verdadeiros, cantores verdadeiros, cooperadores verdadeiros, diáconos verdadeiros, presbíteros verdadeiros, evangelistas verdadeiros, pastores verdadeiros, crentes verdadeiros, igrejas verdadeiras, obreiros verdadeiros. Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e receba o renovo de Deus para a sua vida, porque você vai sair daqui cheio da verdade. Sabe por que você vai sair daqui cheio da verdade? Porque quando Jesus pregava, ele dizia: na verdade vos digo, ou em verdade vos digo. Sabe por que ele dizia duas vezes? Grave bem isso. Jesus é tão verdadeiro que tudo que ele diz é duas vezes verdade. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: pode acreditar, tudo que Jesus diz é 100% verdade. Você vai sair daqui cheio da verdade. Sabe por que você vai sair daqui cheio da verdade? É porque no Salmo 91, versículo 4 diz que a sua verdade é escudo e broquel. No Salmo 85 e versículo 10 diz que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito em Provérbios capítulo 8 e versículo 7 que a minha boca proclamará a verdade. Está escrito em Provérbios capítulo 23 e versículo 23: compra a verdade, não há vendas. Diga para o seu irmão: a verdade é inegociável, a verdade não tem preço. Você vai sair daqui cheio da verdade, porque está escrito em Jeremias capítulo 23 e versículo 28: o profeta que tem sonho, conte apenas como sonho, mas aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Tem muita gente aí dando palha, mas aqui você come trigo puro sem mistura, é palavra pura sem mistura. Você vai sair daqui cheio da verdade, porque está escrito em João capítulo 1 e versículo 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito em João capítulo 1 versículo 17 que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito em João capítulo 3 e versículo 21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Está escrito em João capítulo 8 e versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João capítulo 14 e versículo 6: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
sim, está escrito em João capítulo 14 e versículo 16 e 17: eu vos darei um outro Consolador, o Espírito da verdade, a fim de que esteja convosco para sempre. Está escrito em João capítulo 16 e versículo 13: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está escrito em João capítulo 17 e versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 25 que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é Deus bendito eternamente. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade da verdade. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7 que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensiva, à direita e à esquerda. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 25: deixando a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 14 que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 22 que nós temos purificada nossa alma pela obediência à verdade. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18 que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6 que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Com a permissão do pastor Paulo, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando aleluia.
prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Abre a palma da sua mão direita assim. Servo do Deus vivo, por favor, vem aqui, por favor. Pode subir aqui, por gentileza. Faça assim com a sua mão direita. Todos vocês façam assim com as mãos. Diga para o seu irmão: nem você sabe o poder que você tem. Atos 19, 11, 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Sabe o que é que Deus acabou de me revelar? Diga para o seu irmão: se prepare para um novo tempo de crescimento. Se prepare para um novo tempo de crescimento no seu ministério. As oportunidades que não apareciam vão começar a aparecer a partir de hoje. E como prova que Deus vai fazer isso, toca assim na mão direita do seu irmão, mão direita com mão direita, e diga para ele: recebe o que Deus está te dando agora. Rabachanda rabacalabasubri kibiamahai, tarabacalabasubri kibianda rabachanda rabahaya, urianda rebiamachanda rabacamahaya. Olha a unção, olha a unção, olha a unção vindo sobre o teu ministério agora. Rabacalabasubri kibiamahai, rebiamanui mahase kibiamahai. Um novo tempo de crescimento no teu ministério Deus está inaugurando hoje. Sente-se um minutinho dando glória.